Olá, queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe a todos. Estamos aqui novamente com o nosso estudo da obra Depois da Morte de Leon Denis. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o NEP Paulo de Tarso. Para nós tem sido uma imensa alegria percorrer essa jornada de reflexão ao lado de cada um de vocês. Espero que as reflexões estejam sendo úteis, assim como tem sido para nós também. Como já falamos várias vezes aqui, essa é uma obra pela qual nós temos um carinho muito especial. Ela teve uma importância muito fundamental na nossa experiência espírita, poderia dizer até mesmo no fato de termos nos tornado espíritas, embora tenhamos nascido já em berço espírita e tenhamos sido espíritas desde o nosso nascimento. O fato de nos tornarmos efetivamente espíritas, no sentido de estudar mais a fundo a doutrina, compreendê-la, para buscar aplicá-la, para nos integrarmos às tarefas, às atividades, se deu sob a influência dessa obra, uma das obras que foram muito importantes para nós, num momento aí, digamos, de uma conversão efetiva ao Espiritismo. Então, sempre que a gente revisita essa obra, é como recuperar ótimas memórias, ótimas lembranças, e é sempre ampliar perspectivas, enriquecer ainda mais as reflexões que a gente aguarda em torno desse livro. Então, espero que esteja sendo também para cada um de vocês uma jornada muito interessante, quando a gente realmente vai superando os limites do que apenas os olhos veem. Porque o próprio título diz, e Leon Denis tratou muito isso na introdução, que foi lá o nosso primeiro episódio desse estudo. Esse estudo dessa obra, ele trata muito disso, da gente conseguir transcender os limites dos sentidos, os limites da vida material, da vida terrena, do aqui, do agora. Por isso o título Depois da Morte. Vamos expandir, vamos ver essa vida muito maior do que a simples expressão da vida na matéria, do que esse simples espaço de tempo, berço-túmulo. Então, essa é a ideia dessa jornada. E, sinceramente, desejamos que todos estejam conseguindo transcender, realmente passando a viver para além dessa dualidade vida e morte, passando a viver realmente nessa unidade da vida triunfante, da vida abundante em toda parte, no corpo, para além dele, a vida apenas. Essa é a ideia, vivemos como espíritos. E, seguindo então aqui o nosso estudo, nós estamos já na quarta parte da obra, que desdobra justamente as reflexões em torno deste além-túmulo. Então, fazendo um paralelo com a codificação kardeciana, essa quarta parte ela está mais relacionada com o livro Céu e Inferno. Nós ficamos nos três últimos episódios estudando o capítulo de número 35, que trata da vida superior. Então, a gente trabalhou um pouco antes a ideia da escala espírita, e aí a gente falou, agora Leon Denis ele vai dar um enfoque em, digamos assim, determinadas partes dessa escala espírita. Nesse capítulo 35, ele deu um enfoque no topo da escala espírita, que seria ali, conforme a definição de Kardec, lá na questão 100 de Livro dos Espíritos, em diante até a 113, quando ele trabalha a questão da escala dos espíritos, as diferentes ordens e as diferentes classes. No capítulo 35, o Denis focou o topo dessa escala, que seria ali, na definição de Kardec, a primeira ordem, a segunda ordem dos espíritos. Né? A primeira ordem, uma classe única, a segunda ordem já com mais classes. Então foi esse enfoque, a vida superior, como vivem esses espíritos dos patamares mais elevados da escala espírita, aqueles que já subiram mais degraus nessa escada ascensional, a escada simbólica de Jacó. Por outro lado, a partir do capítulo que nós vamos adentrar hoje, o capítulo 36, nós vamos
né, seguindo aqui Denis nas suas reflexões, agora nos voltar para a base dessa escala, ou seja, para os espíritos que não estão ainda numa condição tão elevada, né? Espíritos que estão ainda mais próximos da animalidade do que propriamente da condição de uma vida mais desmaterializada, da angelitude ou da condição de espíritos superiores ou mesmo muito distantes ainda da condição de espíritos puros, que acaba sendo a condição da generalidade, né, da grande maioria ainda dos espíritos que vivem na Terra, são espíritos que pertencemos aí à terceira ordem, né, labutando, esforçando-nos para nos encaminharmos para essa segunda ordem e irmos construindo esse caminho, então, né, primeiro nos construindo enquanto seres humanos efetivos, espíritos mais desmaterializados, para nos encaminhando à condição de angelitude, enfim, essas condições superiores que Kardec vai definir lá como espíritos sábios, como espíritos bondosos, benévolos, né, ou benevolentes, como espíritos superiores, que aí já é o topo dessa segunda ordem, já preparando a construção de espíritos puros, que seria ali a primeira ordem. Então, estamos ainda numa generalidade, no mundo de expiação e provas como a Terra, muito distantes disso, estamos no esforço, alguns ainda mais pendendo para as ordens mais inferiores para as classes mais inferiores dentro da ordem, da terceira ordem, alguns já mais adiantados dentro dessa ordem, já se aproximando um pouco mais da segunda ordem. Lembrando que essa divisão puramente didática, apenas ilustrativa, para se compreender esse processo de evolução dos espíritos, né? Todos os que hoje são da terceira ordem, um dia serão da segunda e um dia serão da primeira. Como os que já estão na primeira hoje, um dia foram também da terceira ordem. Então, uma divisão apenas didática. Mas o enfoque de Leon Denis hoje será, de um modo geral, nessa terceira ordem, sem especificar mais propriamente ali uma determinada classe. Então, o mundo de expiação e provas é caracterizado pela generalidade, pela maioria, imensa maioria dos espíritos nessa condição da terceira ordem. Claro que recebe um mundo como a Terra, um mundo de expiação e provas, a visita de espíritos da segunda ordem, recebeu até a visita um dia de um espírito da primeira ordem, que foi quando Jesus aqui esteve entre nós. Então, um espírito da primeira ordem que veio conviver aqui com espíritos da terceira ordem justamente para fomentar, estimular o progresso e o desenvolvimento de cada um de nós, da humanidade como um todo. E, ao longo dos séculos, vários espíritos da segunda ordem vieram aí na condição de missionários nas mais diferentes áreas, né? Tanto na expressão da ciência, das artes, da caridade, né? Do bem, da vivência moral. Nós tivemos espíritos aí em todas as culturas, nos diversos séculos de civilização que vieram trazer os seus contributos. Muitos deles espíritos que estão vinculados a outros orbes, a outros mundos, mas que a título de missão, vez por outra, passam por aqui, deixando um legado muito valioso que é como uma espécie de fermento que vem agilizar, que vem catalisar, que vem impulsionar o progresso das coletividades terrestres. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 36, intitulado Os Espíritos Inferiores. Então, se no capítulo anterior Denis tratou conosco sobre a vida superior, hoje nós vamos analisar um pouco os espíritos inferiores, ou seja, a vida inferior. Em que sentido? Uma vida muito aquém ainda do que ela está destinada a ser, das possibilidades que ela tem a desenvolver. A gente lembra sempre essa fala de Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essa vida em abundância é a vida superior que Leon Denis tratou conosco no capítulo anterior, que também tem várias gradações, até a vida de um espírito crístico, que é o ápice aí de felicidade, de comunhão com o divino. Mas aí você tem os espíritos superiores, um pouco abaixo deles você tem os espíritos sábios, os espíritos benévolos, né? Então, vai se tendo essas gradações.
mesmo na vida superior. Mas a ideia é que essa vida vai se planificando, vai se desenvolvendo, vai sendo cada vez mais profunda, cheia de possibilidades, de potências, de percepções, de compreensões. Enquanto que na condição aqui dos espíritos inferiores se tem ainda uma vida inferior, uma vida muito aquém, muito limitada, muito restrita, porque o espírito, na matéria ou mesmo fora dela, ele está muito materializado, o seu perispírito, o que limita muito as suas percepções, as suas sensações quanto ao belo, quanto ao divino, quanto à natureza divina, quanto às leis divinas, quanto a si mesmo. Então ele ainda está muito limitado. É como quem enxergasse uma bela paisagem, uma paisagem fascinante, pelo buraquinho de uma fechadura. Por mais que a paisagem seja fascinante, deslumbrante, ele vai ver ali um pouquinho, uma frestazinha. Assim somos nós. O universo é obra magnífica, deslumbrante. Mas, na condição de espíritos ainda não tão adiantados, sempre vamos acessar frestas apenas dessa beleza, que já nos encanta, que já nos fascina, mas muito aquém ainda do que pode ser. As nossas sensações ainda serão muito limitadas com relação às sensações de espíritos superiores ou de espíritos puros, que são para nós, por ora, indescritíveis ou incompreensíveis. Então a gente vai ver, quem ler aí o capítulo inteiro, né, como nós temos feito aqui no estudo, nós não temos lido o capítulo inteiro, a gente tem selecionado determinados trechos, determinados parágrafos que julgamos aqui sintetizar a ideia de todo o capítulo, mas quem for ler o capítulo inteiro, e essa é justamente a ideia, né, que vocês façam a leitura aí de toda a obra ao longo desse processo de acompanhamento da obra que nós temos feito aqui, de estudo, quem lê o capítulo inteiro vai perceber que é um capítulo forte. Leon Denis, ele traz aqui toda a vivacidade, toda a realidade, toda a emoção que vai marcar esses relatos, né? Especialmente dos espíritos realmente sofredores, dos espíritos em condição muito complicada, muito dolorosa no mundo espiritual. Quem quer que já tenha participado de uma reunião mediúnica e pôde então conviver com essas dores humanas, com as desilusões, com as decepções, com as amarguras que muitos espíritos vão viver no mundo espiritual por conta da vida que levaram, dos vícios, do apego a matérias, paixões. Quem quer que já tenha participado de uma reunião mediúnica sabe o que é ali você acompanhar o relato em loco, ao vivo ali do espírito. Com toda a carga das suas emoções, das suas angústias, das suas dores, às vezes da sua revolta, do seu ódio. É algo marcante, assim, você sentir o drama humano ali. E então acho que ele trouxe um pouco isso para este capítulo. Ele que estava sempre envolvido com essa comunicação, né, com o mundo espiritual, com reuniões mediúnicas. Muito dos seus livros foi composto a partir daí, da sua própria experiência com o mundo espiritual, na interação com os espíritos. Então ele traz aqui toda essa carga. Então a gente vai ver que é forte em alguns momentos, a descrição do que são esses sofrimentos, do que são essas condições da vida dos espíritos impuros, dos espíritos muito apegados à matéria, que viveram única e exclusivamente para a matéria, que seria ali mais a base ainda dessa terceira ordem. Porque existirão espíritos da terceira ordem que vão ter lá as suas decepções, as suas desilusões, mas não vão sofrer tanto, porque já estão minimamente buscando alguma coisa, almejando alguma coisa, se esforçando para algum tipo de melhoria e tal. Mas outros viveram único e exclusivamente para a matéria, para os vícios, para o prazer efêmero. E desligar-se da matéria, do corpo físico, já é um processo muito difícil. Neste caso, a gente viu aqui num dos capítulos anteriores, quando Leon Denis descreve justamente essa questão da transição. A gente falou muito disso aqui no capítulo, acho que no capítulo 30, né, quando fala-se ali da hora final, o capítulo 31 também.
Então, é um processo já difícil o desligamento. Muitas vezes fica-se arrastando esse desligamento por muito tempo, por causa justamente do apego. E aí depois, o que o espírito vai encontrar no mundo espiritual vai ser o reflexo do que ele fez durante a sua vida na matéria. Ele não vai encontrar um céu que ele não construiu. Ele não vai encontrar uma paz, uma harmonia pelas quais ele não se esforçou durante a vida. Se ele viveu cultivando dissabores, cultivando ódios, intrigas, invejas, apegos, vícios, é o inferno que ele acaba construindo para si, em termos de experiência íntima, interna. Então, céu e inferno, a gente já tem visto ao longo desses últimos capítulos, que nada mais são do que realmente construções íntimas, estados de espírito construídos pelo próprio espírito conforme as suas escolhas, os valores que ele cultivou. Então não se impressionem, se em alguns momentos aqui parecer mais forte o relato, mas é a realidade da vida, é a carga emocional dos espíritos que vão relatar suas próprias experiências, alguns ainda longe de entreverem o fim dessas angústias e dores, porque ainda muito apegados, muito revoltados, alguns já com os primeiros raios de esperança, porque já com o alvorecer do arrependimento, do anseio de mudança, outros já arrependidos, já sentindo um pouco mais a esperança no horizonte, porque já reviram as suas posturas, viram o quanto se equivocaram, o quanto precisam se modificar. Então, aqui tem todo o drama da realidade humana. E é o que o Espiritismo vai nos mostrar com relação à vida além túmulo. Se a gente pegar a segunda parte do livro Céu e Inferno, quando a gente vai lá em espíritos sofredores, espíritos criminosos, suicidas, a gente vai ver essa realidade, essa carga emocional dos dramas, das desilusões humanas, das angústias criadas pelo próprio espírito, da colheita amarga devido à sementeira equivocada e infeliz. Então, amigos, vamos aqui adentrar o nosso estudo. Ele começa dizendo o seguinte: o espírito puro traz em si próprio sua luz e sua felicidade, que o seguem por toda parte e lhe integram o ser. Foi o que nós vimos no capítulo anterior. A vida superior é o que Kardec vai trabalhar no capítulo 3, por exemplo, da primeira parte do livro Céu e Inferno, quando ele trata do céu, que é esse estado de espírito que o espírito leva consigo próprio, a luz e a felicidade onde quer que ele esteja, porque já é conquista íntima, inalienável, que ele fez com muitas lutas, com muitos esforços por vencer a si mesmo, no exercício do bem, na conquista do conhecimento, da sabedoria, da virtude. Então essa é a ideia. Assim também, o espírito culpado consigo arrasta a própria noite, seu castigo, seu opróbrio. Então, se a primeira parte aqui do parágrafo, primeira frase, tratou do capítulo anterior, agora ele faz a transição nessa segunda frase para este capítulo que nós estamos adentrando. Assim como o céu, cada espírito o leva consigo, o inferno, metaforicamente falando, cada espírito o levará consigo. A decorrência natural dos seus desajustes perante a lei divina, perante a lei natural. Qualquer afastamento da lei natural, qualquer afastamento da nossa orientação consciencial, da voz da consciência, redunda mais adiante em sofrimentos, especialmente morais, também consequências físicas desses sofrimentos, numa encarnação ou em futuras encarnações, ou mesmo no mundo espiritual, aí não consequências físicas propriamente, né, mas desajustes no perispírito do espírito, que são consequência natural dos seus desequilíbrios. Assim como é consequência natural aqui, enquanto estamos encarnados, um desajuste do intestino ou do estômago quando a gente come de maneira exagerada, desequilibrada, quando a gente, enfim, tem alguma postura com relação ao nosso corpo que venha prejudicar a saúde, que seja fora do equilíbrio, fora do natural, a gente vai estar gerando prejuízo, a gente vai estar gerando alguma espécie de dano, alguma espécie de dor. Aí ele prossegue, né?
um pouquinho mais adiante, o inferno é mais que um lugar quimérico, um produto de imaginação. Um espantalho, talvez necessário, para conter os povos na infância, porém que nesse sentido nada tem de real. Então, aquela visão tradicional do inferno, o Espiritismo vai renovar profundamente. Nós temos Kardec tratando um pouco disso no livro Céu e Inferno, no capítulo 4 da primeira parte. Ele faz inclusive um estudo das várias visões do inferno ali no mundo pagão, depois o inferno cristão, né, conforme a teologia tradicional. E ele vai fazendo uma análise de tudo aquilo, vai mostrando como a gente tomou muitas alegorias e metáforas por coisas reais, efetivas. Então, quando Jesus fala de fogo eterno, naturalmente é uma metáfora que Jesus utiliza. Kardec vai explicar isso, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando trata dessa questão das penas, ele fala lá, coloca uma nota explicando a ideia do fogo eterno. No livro Céu e Inferno ele também vai tratar sobre isso. Então, aquela visão do inferno com fogo material, com fornalhas, com seres eternamente voltados a ficar, né, aplicando essas penas, essas punições e multiplicando o sofrimento daqueles indivíduos que ali estão, essa visão o Espiritismo vai renovar profundamente e até mesmo a própria visão da teologia mais tradicional vem se renovando, né, com relação a essas perspectivas, entendendo que muita coisa tomada por real antes, né, tomada muito literalmente, na verdade eram metáforas, eram símbolos. Então, ele até diz aqui, né, Leon Denis, que isso até teve um papel numa humanidade ainda menos moralmente desenvolvida, que trabalhava ainda mais pelo temor do que propriamente pela compreensão, que trabalhava ainda mais pelo não do que propriamente pelo porquê não, por que fazer isso ou deixar de fazer isso, né? Como Moisés, ao trabalhar na humanidade do seu tempo, precisou recorrer de figuras mais enérgicas, precisou trabalhar mais essa ideia, olha, não e não, né? Não tem muita explicação ainda, porque não tem elementos para acolher a explicação, para entender a explicação. Então, uma humanidade ainda muito embrutecida, ainda muito marcada, né, pelos vícios, pelas paixões, naquele tempo talvez essa ideia do temor, essas figuras mais enérgicas, tomadas até mesmo ao pé da letra, tivessem um efeito um pouco mais eficaz, digamos assim, no sentido de conter, no sentido de ir trabalhando aos poucos determinadas mudanças de postura. Mas num tempo de razão, num tempo de desenvolvimento filosófico, do pensamento, do raciocínio da humanidade, isso vai perdendo razão de ser. E mais do que vai deixando de ser um freio, vai deixando de ser algo que impede, vai sendo tomado como um objeto de escárnio, de riso, né? de incredulidade, de desprezo por aquilo tudo, por aquelas informações que vão sendo tomadas à conta apenas de fantasias. Mas isso não significa dizer que a vida além túmulo, né, especialmente desses espíritos muito presos à matéria, às paixões, não seja marcada por sofrimentos dolorosos muitas vezes, por sofrimentos atrozes muitas vezes. Então existe aí um inferno num sentido metafórico, num sentido simbólico, existem dores superlativas enfrentadas por determinados espíritos. Existem condições ali muito difíceis. Basta ler, por exemplo, as obras de André Luiz, Ação e Reação, outras obras que vão ilustrar para a gente um pouco dessas regiões mais densas, né, dessas regiões inferiores do mundo espiritual. Existem ali descrições muito fortes, Memórias de um Suicida, por exemplo. Mas a ideia é que tudo aquilo são criações mentais dos espíritos que ali vivem. Tudo aquilo é expressão do próprio inferno íntimo que eles trazem e que então digamos assim, plasticizado, é moldado pelo seu pensamento, pelo conjunto daqueles pensamentos, né? Tantos espíritos pensando naquela mesma faixa, operando naquela mesma sintonia, que acabam por moldar aquelas regiões sombrias, aquelas regiões que a gente vê as descrições
nos livros de André Luiz, de Ivone Pereira, que a gente mencionou, Manuel Filomeno de Miranda. Então, assim, o inferno, aquela visão meio caricata, aquela visão muito materializada, aquilo vai ser renovado profundamente. Mas não significa dizer que não existirão ali sofrimentos, dores, regiões, né, circunstâncias dificílimas, dolorosíssimas. Que é um pouco que ele disse aqui na frase que a gente pulou, né? Pelo fato de não serem materiais esses sofrimentos, não deixam de ser ardentes os sofrimentos das almas perversas. Ardentes no sentido de profundos, de algo que vai lá no imo, que vai muitas vezes demorar para passar, né? Porque depende, a gente vai ver, depende do espírito, do seu arrependimento, do seu reconhecimento da necessidade de mudança ou não. Então, por isso que ele prossegue. É completamente outro o ensino dos espíritos sobre os tormentos da vida futura. Aí não figuram hipóteses. Então, o que é o grande avanço do espiritismo aqui? Não são mais elucubrações teológicas ou filosóficas, baseadas apenas na imaginação de um indivíduo. São conclusões obtidas a partir do relato dos próprios espíritos. Então, não são mais hipóteses. São comprovações, são deduções, são conclusões a partir da análise do relato de vários espíritos, por meio de vários médios, espíritos das mais diferentes condições, que levaram as vidas as mais diversas, né, com diferentes vícios, com diferentes posturas, etc. A partir de tudo isso, analisado, submetido ao crivo da lógica e da razão, né, avalizado também pelas informações dos espíritos superiores que vão complementando, que vão explicando melhor, a partir de tudo isso, Kardec pôde então compor um quadro dessa vida além-túmulo, que é o que o Espiritismo apresenta e que Denis aqui vai desdobrar para nós. Outras obras também vão fazê-lo, né? Depois, mais tarde, Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e outros médiuns que espíritos falaram por meio deles, trazendo essas considerações sobre a vida no mundo espiritual e também sobre essas regiões de sofrimento. Então, há uma renovação profunda sobre a natureza desses tormentos, vai se compreender melhor o que é essa condição, não mais aquela visão muito literal de fornalhas e seres diabólicos, não. Vão existir ali espíritos que estão momentaneamente em condição muito perversa, espíritos que vão querer realmente multiplicar o sofrimento de outros, regiões ali sombrias, regiões dolorosas, mas não aquela visão caricata que se tinha, né? Lembrando que tudo é decorrência da vida, do mundo íntimo que o espírito mesmo cultivou e que então vai encontrar por sintonia, por afinidade, por projeção, por reflexão, no seu entorno, as circunstâncias, as condições e os espíritos que vão se associar a ele na faixa de buscas em que se conduziu, né? Esses sofrimentos, com efeito, são nos descritos por aqueles mesmos que os suportam. Então aqui está a grande diferença. A partir de relatos dos próprios espíritos que suportam. Que muitas vezes eles próprios não vão compreender tão a fundo o que estão vivendo, porque ainda materializados, muito materializados, ainda ignorantes com relação à vida espiritual, ainda muito próximos da desencarnação e, portanto, ainda meio confusos. Mas aí, com o auxílio dos espíritos superiores que vão elucidando os pontos, com outros espíritos que vão trazendo relatos similares, em que vai se tornando possível, por meio disso, então, fazendo as conexões, Kardec foi compondo esse quadro para nós muito interessante do mundo espiritual. Né? Há, inclusive, um artigo que a gente gostaria aqui de indicar, que é bem interessante. Ele é um artigo meio que precursor, o que mais tarde seria muito trabalhado, né, no livro Céu e Inferno, no próprio Livro dos Espíritos, na sua edição mais completa. Esse artigo está na Revista Espírita de dezembro de 1858 e ele se chama Sensações dos Espíritos. E Kardec começa o artigo com a pergunta: sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Então ele vai
discutir toda essa questão das sensações dos espíritos, e ele vai entrar muito nessa questão dos sofrimentos, então, dos espíritos. Como é? Já que não é aquele inferno que a gente tinha aquela visão, tá, mas eles falam que sofrem, eles falam de regiões ali, né, sombrias, de regiões, de circunstâncias difíceis. Como é que é isso tudo? Como é que são essas sensações? Eles falam que sentem frio, que sentem dores no corpo, mas será que eles têm corpo? Como é que é? Então ele vai discutir juntamente com algumas orientações aqui de São Luís, toda essa questão. É um artigo bem completo, bem interessante, que de certo modo é um precursor aí do que mais tarde viria com o céu e o inferno, com o próprio livro dos Espíritos, como a gente mencionou. E ele vai tratar aqui muitos pontos interessantes, então fica a sugestão desse artigo. E aí, prosseguindo, ainda nesse segundo parágrafo, né, no meio dele aqui, nada é imposto, então com relação a esses sofrimentos, nada é imposto por uma vontade arbitrária. Nenhuma sentença é pronunciada. Então, como é que é essa questão das penas, dos sofrimentos dos espíritos do mundo espiritual? Eles vão passar lá por um tribunal e alguém vai definir uma sentença, e essa sentença vai ser de tantos e tantos anos, e eles então vão ter que esperar até o último dia desse período definido para então poderem sair e recomeçarem, né? Porque a gente já sabe com o espiritismo que ninguém fica indefinidamente preso a esses sofrimentos. Ninguém está irremediavelmente condenado a penas eternas. E isso a gente já sabe de pronto no espiritismo. Como é que é então essa natureza das penas e gozos futuros, ou essa duração? Bom, aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, especialmente na quarta parte, Esperanças e Consolações, é que Kardec vai tratar dessa questão, né, das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Então ele vai tratar essa quarta parte do Livro dos Espíritos, é a que mais tarde foi desdobrada no livro Céu e Inferno, portanto é que tem mais relação com essa quarta parte da obra de Leon Denis aqui também, né? Que está relacionada, por sua vez, com o Céu e Inferno também. Então, especialmente ali da questão 965 em diante, nós temos Kardec e os Espíritos tratando da natureza das penas e dos gozos futuros. Então, qual é a natureza? São sofrimentos, são penas materiais, né? São perenes, ou duram para sempre, ou tem um tempo determinado, é um tempo fixo, pré-estabelecido, ou é um tempo variável conforme a posição, a postura do espírito. Então, são questões que quem, né, quiser complementar vai encontrar aí nessa parte. Com relação a isso que Leon Denis disse aqui, nada é imposto por uma vontade arbitrária. Então, como é que se dá isso? É Deus que está lá num tribunal julgando, ou na verdade isso é uma consequência natural de um processo que o espírito passa dentro dele mesmo no tribunal da consciência? É o que eles vão dizer. Por exemplo, na questão 964, Kardec pergunta assim: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E eles respondem, olha que lucidez de resposta: Deus tem suas leis, a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Então não é um tribunal que esse espírito vai passar ali, ele vai ver Deus e Deus vai dizer isso e vai definir uma pena. Não. Deus é muito mais sábio. Ele estabeleceu as leis, registrou-as em nossa consciência, e a nossa própria consciência, ou o próprio equilíbrio do nosso corpo, diz, né, do nosso perispírito, das nossas emoções, dizem quando a gente ultrapassa o limite estabelecido por essas leis para o equilíbrio, que é o que eles prosseguem dizendo, ó, ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado, e poderíamos acrescentar natural, da infração da lei. Assim em tudo. Eles dão um exemplo aqui que diz respeito ao corpo, né? Se eu
tenho um excesso com relação ao corpo, posso vir a ter uma enfermidade, até mesmo desencarnar. Mas pensando no espírito, ou no perispírito, que é o corpo, esse envoltório do espírito, quando a gente tem sentimentos, pensamentos infelizes, que não são sãos, que não são equilibrados, a gente está perturbando o equilíbrio do perispírito. Isso vai gerar dor, isso vai gerar desajuste, isso vai gerar incômodo, né, que vão nos alertando, olha, é preciso corrigir alguma coisa. Em algum ponto aí a gente se afastou do limite, ultrapassou essa faixa que a lei nos propõe operar. Então, aqui a gente já esclarece um ponto que Denis está dizendo. Não é uma vontade arbitrária, existem leis que estão na consciência de cada indivíduo, não é uma sentença que é pronunciada. Podemos entender no sentido metafórico uma sentença pronunciada na consciência do indivíduo. Ele mesmo lavra então essa sentença, a sua consciência, pela forma ali do remorso, né, da culpa. E ele vai ter que trabalhar isso dentro dele. O espírito, prossegue Denis, sofre as consequências naturais de seus atos, que recaindo sobre ele próprio, o glorificam ou acabrunham. É o que a gente acabou de ler nessa questão 964, as consequências naturais, que ou trazem felicidade ao espírito, euforia, alegria, paz, harmonia interiores, ou culpa, remorso, arrependimento. Muitas vezes, como ele não vai querer ceder, né, pelo orgulho, pelo egoísmo, no primeiro momento ele se revolta ainda mais e por isso sofre ainda mais, até o momento em que ele percebe, então, que ele é que está mantendo aquele inferno interior e que cabe a ele, portanto, sair disso. O ser padece na vida de além-túmulo não só pelo mal que fez, mas também por sua inação e fraqueza. Enfim, essa vida é obra sua, tal qual ele a produziu. Então, não só pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer, portanto, dando ocasião para o mal. É o que Kardec fala no Livro dos Espíritos, também a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem e no limite das forças. Porque é então que a gente está realmente construindo, consolidando em nós o céu, a aventura, a felicidade, em oposição ao inferno, à angústia, ao arrependimento, ao remorso depois. Né? Então, essa vida de além-túmulo, em síntese, é obra sua. Como Jesus diz, a cada um segundo as suas obras, tal qual ele a produziu. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria, ou seja, quando o espírito é puro, venceu completamente a matéria, a influência material, desmaterializou-se por completo, então a felicidade também é completa, é perfeita no grau de relatividade que nos é possível alcançar. Porque aí já não há mais paixão, já não há mais nenhum vício. Então, Kardec define, sintetiza muito bem. Felicidade e infelicidade são inerentes à natureza do espírito, à condição em que ele está. Quanto mais materializado, mais infelicidade. Quanto mais desmaterializado, quanto mais virtude, quanto mais saber, mais sabedoria, melhor dizendo, mais felicidade. É o que a gente pode depreender aqui, por exemplo, da questão 970 de O Livro dos Espíritos. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejam o que lhes falta para ser felizes e não obterem, invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Especialmente esse anseio por satisfazer as sensações materiais que lá já não conseguem satisfazer como quando estavam na matéria. Tentam até se aproximar de encarnados que vão estar buscando esses gozos
para tentar satisfazer isso, mas não vão conseguir nunca por conta que não tem mais o corpo material, né? Ainda estão materializados, ainda vão buscar isso, mas não conseguem satisfazer como desejariam. Por isso sofrem, e aí tem a inveja, tem a raiva, tem o desespero, tem a avareza, o apego, né, de ver seus recursos serem distribuídos, de ver a pessoa amada com uma outra pessoa, né, casou-se novamente, ele não consegue lidar com isso, de ter lá um apego ao sexo, por exemplo, e agora não consegue satisfazer isso. Enfim, varia muito conforme a vida que o indivíduo levou. E muitas vezes, aí Denis vai dizer no próximo parágrafo, isso vai repercutir também em futuras encarnações, na forma de provas, de expiações, que ele vai acabar tendo como decorrência dessa sementeira do pretérito, né? Sejam provas escolhidas já porque no mundo espiritual ele despertou, amadureceu, se preparou, pediu, solicitou, sejam aquelas que surgem como decorrência natural ou mesmo como impostas ali, né, vamos dizer assim, pelos espíritos superiores que entendem serem experiências necessárias para aquele espírito que ainda não sabe escolher por si o que seria mais necessário para a sua evolução. Bem, avançando aqui um pouco mais, pulando os próximos 2 parágrafos, a gente chega aqui no seguinte parágrafo. Vimos quanto é penosa, prolongada, cheia de perturbação e angústia a fase do desprendimento corporal para o espírito entregue às más paixões. A ilusão da vida terrena prossegue para ele durante anos. A gente falou disso quando discutimos lá o desligamento, a hora final, a transição. Kardec comenta sobre isso no livro Céu e Inferno. Por exemplo, no primeiro capítulo da segunda parte, quando ele trata do passamento, dessa passagem, ele fala: quanto mais materializado o espírito, mais difícil é esse desligamento do corpo, mais angústia, mais sofrimento nesse processo. Quanto mais desmaterializado, mais suave, mais tranquilo é esse processo. Incapaz de compreender o seu estado e de quebrar os laços que o tolhem, nunca elevando sua inteligência e seu sentimento além do círculo estreito de sua existência, continua a viver como antes da morte, escravizado aos seus hábitos, às suas inclinações. Muitas vezes vai seguir vivendo a sua rotina sem mesmo perceber que está desencarnado, sem compreender por que os outros não estão reconhecendo, por que ele não é ouvido. A gente vê relatos assim na reunião mediúnica. Temos até aquele filme, né, muito interessante, O Sexto Sentido, dando um pouquinho de spoiler aqui, que ao final o indivíduo descobre que ele era o desencarnado. Né, o que não se esperava ali era o indivíduo que estava desencarnado. Então, a gente vê isso muitas vezes. Temos relatos na obra mediúnica do Chico, de espíritos que nem perceberam, né, que ficam ou no estado de confusão, ou que seguem até meio que tentando viver aquela rotina comum, mas estranhando porque não são vistos, não são ouvidos, mas como eles não sabem, né, estão meio confusos, vão se julgando ainda vivos, encarnados, né, vivos estão todos. Mas aqui é para ilustrar já essas dificuldades que os espíritos inferiores vão encontrar logo no portal, digamos assim, da morte, logo já no deixar o corpo. Por quê? Durante a vida viveram muito aferrados à matéria. É acumular, é gozar, é satisfazer as sensações a todo custo, é egoísmo, é individualismo, é orgulho, é vaidade. Essa foi a sua vida. Então, criaram algemas, correntes que os prendem muito ferreamente à experiência material, de modo que será mais difícil, naturalmente, desfazer-se disso e despertar para essa nova realidade. Não buscaram conhecer, né, desenvolver espiritualidade, conhecer, buscar conhecimentos espirituais, não se prepararam, não se perguntaram, não cogitaram do que os esperava além da morte, então não se prepararam
chegam como quem chega a um país que desconhece por completo. Você fica perdido, você não sabe para onde ir, onde buscar, até que você comece a perceber um pouco melhor as coisas. Inclusive, Kardec menciona, Leon Denis, melhor dizendo, menciona aqui as chamadas almas penadas, que serão muitas vezes espíritos que estarão vinculados a determinados locais. Né? Os espíritos não estão propriamente presos a locais, mas alguns por expiação ou porque aquele lugar tem alguma coisa de marcante ali com relação a alguma encarnação sua, geralmente a última, eles vão ficar de certo modo presos a determinados lugares, o que vai gerar aquela ideia, né, dos lugares assombrados e tal. Claro que muito em torno disso, dos lugares assombrados, casas mal assombradas, almas penadas e tal, vai ter muito de fantasia, muito de acréscimo, né, muito de, digamos assim, dar aquela aumentada na história. Vai ter muito disso. Mas vai ter fundos de verdade. Realmente existirão espíritos que vão estar ali meio que fixos em determinados locais, seja por uma expiação, seja porque tem algum vínculo com aquele local e que vão gerar incômodos para indivíduos que vão até aquele local, vão mudar-se para aquela casa. Kardec mesmo vai colocar alguns casos desses na Revista Espírita, no livro Céu e Inferno. No Livro dos Médiuns ele chega a fazer um estudo sobre isso, no capítulo 9, por exemplo, ele trata dos lugares assombrados. E ele faz uma série de perguntas aos espíritos sobre isso, eles vão esclarecendo, vão explicando. Aí, por exemplo, aqui na questão de número 9, desse capítulo 9, ele pergunta assim: à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? E os espíritos respondem: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, muitos vão estar presos a um lugar porque ali cometeram um crime, por exemplo, e aí ficam retidos ali, recapitulando aquela experiência, e aí pessoas que se aproximam daquele lugar, eles vão incomodar, vão querer afastar aquelas pessoas, né? Porque estão eles próprios presos ali num loop de sofrimento, de revolta, de ódio. Que é o que Kardec prossegue, né? Na próxima pergunta, ele questiona assim: que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então, eu me lembro de um relato da Ivone, não me recordo se é no Recordações da Mediunidade ou no Devassando Invisível, que ela fala, certa feita ela ficou numa casa, se não me engano, em Petrópolis, e ali estava ela, com a sua mediunidade, né, percebeu um espírito que estava ali há muito tempo já preso num loop, recapitulando o suicídio que ele havia cometido ali. E era uma cena muito triste, uma cena muito dolorosa, né? Assim como a gente tem um caso que Kardec relata, agora não me recordo ao certo se na Revista Espírita ou no livro Céu e Inferno, de um indivíduo que havia cometido um crime num determinado local e ali ficava preso àquele local e até que ele pudesse ser esclarecido, que pudesse então arrepender-se, né, reconhecer a necessidade de mudança para deixar aquele local, foi um processo. Então, é mais ou menos essa ideia de almas penadas, de almas de lugares mal assombrados, né? São espíritos que estão presos a determinadas circunstâncias, a determinados locais, ou que realmente ainda não se reconheceram no mundo espiritual, não se reconheceram como desencarnados e ficam confusos, ficam a vagar, ficam ainda buscando a convivência aqui dos encarnados como se ainda pertencesse a esse mundo e muitas vezes acabam gerando incômodos propositadamente ou não, né, não intencionalmente, acabam gerando certos incômodos
com relação a médiuns que ali existem, que favorecem, por exemplo, às vezes fenômenos de efeitos físicos, ou médiuns que vão perceber aquilo e nem sempre serão visões muito agradáveis. Então, esse tipo de coisa acontece, né? E aí, Leon Denis prossegue no próximo parágrafo. A situação do espírito depois da morte é resultante das aspirações e gostos que ele desenvolveu em si. Aquele que concentrou todas as suas alegrias, toda a sua aventura nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, sofre cruelmente desde que disso se vê privado. Cada paixão tem em si mesmo a sua punição. O espírito que não soube libertar-se dos apetites grosseiros e dos desejos brutais torna-se destes um joguete, um escravo. Seu suplício é estar atormentado por eles sem os poder saciar. Então, isso é algo que Kardec também vai debater com os espíritos, sobre essa natureza dos sofrimentos. Primeiro, são sofrimentos materiais? É algo material que eles sofrem, esse anseio de querer satisfazer alguma coisa, ou as dores que eles dizem ter? Então, por exemplo, na questão 965, Kardec pergunta assim: tem alguma coisa de material, as penas e os gozos da alma depois da morte? Nós estamos aqui nos focando mais nas penas, né? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas. E esses gostos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, a primeira coisa que Kardec esclarece, e os espíritos, não são propriamente materiais, embora muitas vezes vão ser reflexos de experiências materiais. Quando o espírito diz sentir frio ou calor, por exemplo, ou uma determinada dor, não é a mesma coisa que ele sentia quando estava no corpo, mas ele associa aquilo. Então é como que uma recapitulação, como que uma impressão, um reflexo que ele traduz, né, sem compreender muito bem a sua condição, como sendo dores materiais. E muitas vezes ele vai sentir como se fossem mesmo. Muitas vezes as marcas ainda vão estar lá no seu perispírito, porque ele mesmo plasma, porque julga que ainda é o corpo. Então ele vê o corpo como estava quando desencarnou, e isso se plasma no seu perispírito. Então Kardec vai relatar um indivíduo que foi guilhotinado, que vai aparecer segurando a cabeça. Não é que seu perispírito teve a cabeça cortada, não é essa. É que ele plasma aquilo, muitas vezes inconscientemente, porque guarda, né, o registro da experiência vivida na matéria. Assim também essas impressões que ele vai ter no mundo espiritual. Kardec e os espíritos vão desdobrar isso naquele artigo que nós mencionamos, Sensações dos Espíritos, na Revista Espírita de dezembro de 1858. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais, fica aí a sugestão, é bem interessante a abordagem. Mas aí, voltando ao Livro dos Espíritos, por exemplo, mais adiante, Kardec pergunta assim, na questão 972, né? Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Então ele tá falando assim, porque antes, na questão 971, eles discutiram, né, os espíritos trouxeram para ele que, mesmo no mundo espiritual, existirão espíritos que vão tentar influenciar, prejudicar outros espíritos também desencarnados. Jogar ali com as suas paixões, com as tentações, querer, né, fazê-los sofrer ainda mais. Como a gente vê, por exemplo, o livro Libertação, aqueles relatos que André Luiz nos traz ali, é bem isso, né? Aquela falange, o trabalho de Gregório e dos seus seguidores ali, envolvendo aqueles espíritos que chegavam lá em profundos sofrimentos e eles, né, digamos, utilizavam-se da culpa deles para criar ainda mais sofrimentos, enfim. Então Kardec está perguntando isso. Como podem eles trabalhar com essas tentações, com esses sofrimentos, se eles não podem jogar com as paixões, já que os espíritos não estão na matéria propriamente? E aí os espíritos respondem: as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Então não é algo que diz respeito só ao corpo. Por isso que
eles vão sofrer também essas consequências das paixões materiais quando estão desencarnados, porque é algo que está no seu pensamento viciado, no sentimento viciado. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Então a gente vai ter no mundo espiritual espíritos que ainda muito presos, né, à sombra, ainda nessa condição de perversidade, que é temporária, não são demônios, como geralmente se entende, para toda a eternidade. Eles vão multiplicar o sofrimento, seja de desafeto, seja de outros espíritos, né, vão trabalhar com essas paixões para criar ali joguetes, para criar espíritos que mais tarde vão se tornar também membros dessas falanges, enfim, para escravizar, né, como diz aqui Leon Denis, torna-se joguetes, torna-se um escravo, né? E aí na questão seguinte, 972A, Kardec pergunta, tá, mas de que servem essas paixões se já não tem um objeto real, se não tem matéria propriamente? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê o ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, por isso eles sofrem muito, porque querem satisfazer aquilo, mas já não podem, porque não tem a matéria propriamente. Mas o pensamento, o sentimento está viciado naquilo. E isso muitas vezes vai ser insuflado por espíritos de maior capacidade, digamos ali, intelectual, de maior astúcia, né, de maior sagacidade ali, mas ainda muito perversos, ainda muito voltados para as sombras, que vão se aproveitar disso, né? É as descrições que a gente vai ver num livro Libertação, como a gente já citou, esse tipo de espíritos, esse tipo de atuação. É o que Jesus diz, né? No Evangelho de João, no capítulo 8, aquele que comete pecado acaba se tornando escravo do pecado. Ou seja, quem vive para essas posturas distanciadas da harmonia da lei divina acaba se tornando escravo delas, sofrendo as consequências infelizes e dolorosas do reajustamento. Então essa é a ideia que a gente pôde trabalhar até aqui. E aí ele vai entrar numa série de considerações daqui por diante, Leon Denis, sobre diferentes condições de espíritos, né? O avarento, o orgulhoso, aquele que foi cruel e as consequências disso, né? Claro, em síntese, né? Em linhas gerais, para esses espíritos do mundo espiritual. Então, como é um capítulo um pouco mais extenso e nós já vamos aí chegando no período, né, no tempo de um episódio, a gente vai dar uma pausa aqui, porque esse capítulo vai demandar de nós, como aí o capítulo anterior demandou 3 estudos, esse capítulo 36 vai demandar 2 ou até 3 estudos. Vamos ver como a gente vai avançando aqui no ritmo. Mas a gente já trabalhou em linhas gerais um pouco o que é essa visão que o Espiritismo vai nos trazer dessa vida inferior, né? Dessa condição inferior. Se a gente falou da vida superior, agora da vida inferior. Daqueles muito ainda presos à matéria, às paixões, aos vícios e, portanto, às consequências infelizes. Então a gente já trabalhou em linhas gerais um pouco disso, mas próximo estudo então a gente dá continuidade, desenvolvendo um pouco mais o que é esse processo, essas sensações dos espíritos do mundo espiritual. Claro, sempre lembrando, sempre frisando que tudo isso é temporário, que tudo isso vai ter um tempo definido que depende do espírito em si, né? Aliás, esse é um ponto interessante para a gente encerrar, porque a gente falou, tá, essas penas, esses sofrimentos têm uma duração definida, é uma sentença que é pronunciada ou não, é algo relativo. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos de novo, da questão 1003 em diante, nós temos essa duração das penas futuras. Quando Kardec, por exemplo, pergunta na questão 1003, é arbitrária
ou sujeito a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, ou seja, na vida de além-túmulo. Deus nunca obra caprichosamente, ou seja, por capricho, né? por desejo infeliz ali, né? por mero orgulho. Não existe isso da parte de Deus. E tudo no universo se rege por leis em que sua sabedoria, sua bondade se revelam. Na questão seguinte, então, Kardec continua. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. E aí prossegue a resposta, mas eu acho que aqui sintetiza. No tempo necessário a que se melhore. Ou seja, até que ele reconheça, se arrependa e reconheça a necessidade de modificar-se. Então, a gente está vendo tudo isso aqui, sempre fazendo questão de frisar, é condição transitória. Por vezes pode demandar do espírito séculos, pela sua rebeldia, pelo seu orgulho, pela sua impenitência, mas todos, invariavelmente todos, um dia nos alçaremos à vida superior. Damos uma pausa por aqui e no próximo episódio seguimos com esse capítulo 36, refletindo sobre essa condição dos espíritos inferiores. Beleza? Um grande abraço para todos, que Jesus lhes abençoe, lhes inspire sempre, sigamos com Ele, sob a luz do Consolador prometido, construindo desde já, dia a dia, dentro de nós, o céu que um dia veremos de encontrar também, além túmulo. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.